Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Hoje Faz Sentido quer saber em que tempo você está. Você está eternamente preso ao passado, querendo pular o presente ou fugindo do futuro? Por que nós não conseguimos desfrutar do hoje? Comigo para conversar sobre esse assunto, alguém que estava há muito tempo. Você nem lembra, né? Nem lembra mais. Quem é ele, né? Carlos Eduardo Seixas. Ou apenas o programa hoje poderia ser sobre abandono afetivo. Podia. Quer mudar de assunto agora? Irresponsabilidade afetiva também? Não sei, depende do que tu sentiu. Que é isso aí que Carlos Eduardo Seixas tem com os ouvintes, os telespectadores. Não vou nem falar da equipe. Eu, Fernando Barcelos na técnica, Luísa Neves na produção. Não estamos falando de nós, estamos falando de você, ouvinte da CDN, telespectador da TV Diário. Você, né, que foi abandonado afetivamente por esse ser, cuja profissão trata justamente de cuidar da saúde mental das pessoas. Ou seja, eu estava ajudando as pessoas a desenvolver a resiliência frente à ausência, entendeu? Faz parte. Para algumas foram alívio, para outros... Ih, Fernando! Enfraqueceu o homem. Enfraqueceu e já foi bem melhor. Vamos lá. Vamos ver. Explique-se, então. O pessoal está esperando o Carlos Eduardo. Tinha outras coisas para fazer, só isso. Outras coisas para fazer. Companhias mais interessantes do que a de você, ouvinte, telespectador. Sim, algumas tarefas. Justifique-se, Cadu. Algumas tarefas que eu escolhi, outras que vieram por força maior. E são coisas da vida, né? Não dá ficamos para o fim da fila. Nós, você aí do outro lado, ficamos para o final da fila. Mas os últimos serão os primeiros, então cá estamos. Vamos lá que é presente, não vou passar é passado. Passou. O futuro eu já posso contar para vocês que não vai ter. O futuro depois você vai ver que... Não, já vou contar qual é o futuro, né? Porque para começar o programa, assim, pelo menos sem pedir desculpa para o nosso ouvinte, para o telespectador, que estava aí morrendo de saudade. Mas né? Era para pedir desculpa? Não sei, o papo é seu com o ouvinte, o telespectador, não é comigo. Vamos fazer uma enquete. Fique à vontade para fazer. Fazer uma enquete. Tem que fazer desculpa ou só foi mal, beleza, vamos lá. Viu como o Cadu assume seus erros e pede desculpa assim mesmo? Assume minhas responsabilidades. The Flash. Erro seria agendar e não vir. Aí seria um erro. Agora, quando eu digo não dá, não dá. Tá, Cadu, gastamos todo esse tempo aí só pra dizer que a gente tá com saudade, tu nem entendeu. Viu? Podia simplificar. A loira desse programa sou eu, Cadu. Podia simplificar, mas também tava com saudade de vocês. Uns outros mais, outros menos, mas também tava com saudade de vocês. Tá bom, vamos começar então. Gente, hoje vamos falar sobre o presente, o passado e o futuro, Cadu. Vamos começar com a enquete? Podemos, pode decidir, já que faz tempo que tu não tá aí, então pode decidir. Quem sou eu aqui, né? Já peguei a viagem na janela. Podemos começar pela enquete, ele vai trabalhar, tá, gente? Eu vou ficar de folga aqui, porque pelo menos isso, depois de 2 meses, ele vai fazer alguma coisa aqui por nós. Que é botar ordem na bagaça. Esse é o meu papel aqui. Fernando Barcelos levantou-se da sua cadeira para... E a barba mal feita. Vamos lá, então. Perguntamos, Carlos Eduardo. Para mim, passado, presente e futuro. Tudo junto e misturado. 32%. 32% das respostas. Cada um tem um espaço diferente na minha vida. 68%. Eu acho show de bola, Fábio, a gente começar com essa enquete, que justamente por quê? Por que escolhemos esse tema? Passado, presente e futuro são 3 coisas distintas. Eles são separados perfeitamente um do outro. Passado, presente e futuro. Mas, ao mesmo tempo, eles são extremamente junto e misturado. É aí que vem a confusão. É aí que vem a dificuldade da gente conseguir perceber o que, como ou onde nós estamos vivenciando as coisas. Eu gosto muito de falar para os meus clientes, Fábio, que existe uma grande diferença. Onde o teu cérebro está, nem sempre é onde a tua mente vai estar. Eu, quando faço natação, por exemplo, uma das coisas que faz a natação me fazer muito bem é como eu falo brincando para as pessoas. A minha mente está dentro da piscina.
Mas a maioria das vezes, nós estamos com o cérebro no presente, com a mente projetada no passado ou imaginando o futuro. E isso faz com que fique tudo junto misturado. Porque muitas vezes, eu falo outra coisa que eu gosto de dizer também para os clientes. Situações parecidas, elas vão disparar reações parecidas. Então, coisas que eu vivenciei no meu passado, eu tenho uma tendência de reproduzir elas no meu presente. E quando eu vivencio algo no presente que bate com o meu passado, aí começa o tudo junto e misturado. Por isso que, usando essa enquete como um tema inicial, eu acho ele fabuloso, porque as duas respostas são condizentes. Ao mesmo tempo que são 3 coisas distintas, pode ser tudo misturado. Em questão de 2 ou 3 segundos aqui, eu posso fazer uma viagem no meu passado, para o presente e para o futuro. É aí que vem essa questão interessante da gente vir a debater e separar um pouquinho eles para a gente conseguir identificar. Seguindo a enquete, Cadu, vamos falar um pouquinho do passado. Algo que aconteceu lá atrás. Para mim foi ontem, 4%. Eu já esqueci, 14%. Vou carregar para sempre, 40%. Demoro, mas supero, 41%. Para ti, o que tu marcaria? Ai, depende, é que depende da situação. Exato. Né? Depende de que situação estamos falando. Algumas eu vou carregar para sempre, mesmo que eu queira, não vou esquecer. Exato. Outras, vou demorar para esquecer, mas vou superar e daqui a pouco nem me lembro mais. Vai depender do quanto aquela situação impactou na minha vivência, que marcas deixou na minha vivência. Perfeito, é exatamente isso. Porque o que acaba acontecendo, Fábio, a gente tem uma tendência, às vezes, as pessoas dizerem assim, isso é passado, deixa para lá. Não tem como se apagar memórias, pessoal. Não existe botão delete de memórias, tá? As pessoas, muitas vezes, elas tentam ignorar o que aconteceu, mas quando eu estou ignorando uma memória é um acontecimento pesado, é um acontecimento afetivo, é um acontecimento que tem um significado para mim. Se eu tenho memória, aquilo influencia o meu presente e vai influenciar a projeção que eu vou fazer no meu futuro. Então, o que acaba acontecendo? Eu sempre gosto de fazer aquela questão muito clássica assim, se no meu passado, tá, eu tenho a formação de uma memória, aquilo começa a constituir a minha história desde o momento que ela começou a ser formada até os dias de hoje. Então, não tem como evitar o que é um passado, porque o passado ele faz parte da nossa vida e está presente no nosso presente muito mais do que a gente imagina. As pessoas, têm pesquisas que dizem que o presente ele dura 4 segundos. Depois de 4 segundos, ele se torna um passado. Só que quando eu estou pensando ou quando eu estou lembrando, eu estou conectado em algum aspecto com o meu passado. E quando eu estou imaginando ou quando eu estou preocupado com uma situação, eu estou projetando o meu futuro. E as pessoas vivenciam muito pouco o tempo presente. O segundo bloco a gente vai entrar na questão do presente. Mas o que acaba acontecendo? O passado ele é tão poderoso que ele influencia os padrões, os tipos de relacionamentos que a gente vai estabelecer com as nossas expectativas, com as pessoas, relacionamentos amorosos, sensações de capacidade. Então, assim, o passado, ele faz parte de nós. Não tem como a gente não valorizar. Mas não tem por que perder tempo falando do passado. Não é perder tempo falando do passado. O que as pessoas usam muitas vezes para falar sobre o passado? Mas aconteceu, nada mudou. Ok, aconteceu, nada mudou. Mas o que eu aprendi ali no meu passado? Eu poderia ter aprendido uma coisa diferente se daqui a pouco eu estava numa relação, eu tive uma experiência com meu pai, por exemplo, hipotética, que o meu pai me chamou de burro, que eu só incomodava, tá? Eu absorvi que eu sou burro e eu só incomodo, vou levar isso para minha vida toda. Mas eu posso daqui a pouco visitar essa minha memória e tentar entender uma coisa diferente, para dar um significado diferente. Como que a gente trabalha passado, Fábio? Tá? Eu uso 3 R's para trabalhar o passado. A gente tem que regredir aquela memória, ou seja, visitar ela, ressignificar o que aconteceu e como que eu poderia ter vivenciado aquilo diferente, para reestruturar uma nova mudança. Então, regride, ressignifica e reestrutura, ou seja, traz novas informações para isso. É a partir daí que a gente começa a mudar as sensações. Pensa numa mulher, por exemplo, que tem aquela sensação no passado que foi criada de uma maneira de que ela não merece ser amada, ela tem uma baixa autoestima, ela não faz nada direito.
ela tem duas opções. Ela pode carregar isso pro resto da vida, porque o passado vai berrar, tá? Ou ela pode tentar revisitar essas memórias, esses acontecimentos, fazer um significado diferente em cima daquilo, tá? E reestruturar uma nova forma de ser. Então o passado, sim, povo, o passado ele é importante para nós. Aconteceu, mas a nossa vida é como um quebra-cabeça. Se eu estou encaixando uma pecinha hoje no meu futuro, essa pecinha não está do além aqui. Ela está em conexão com outras peças que eu venho construindo desde o início da minha vida. Então, o que a gente cuida também na questão do passado, tá? Os nossos sentimentos, questões de mágoas, de lamentações, culpas, ruminações. Tem dois tipos de funcionamento que as pessoas fazem quando elas lembram do passado, que é extremamente perigoso, tá? O ruminar, que é o tu ficar preso, remoendo o que aconteceu no passado e começar a se cobrar como que deveria ter sido e não foi, o que poderia ter sido feito e não aconteceu, isso não é produtivo. Quando tu visita uma memória, tu tem que te conectar com ela, perceber o que aconteceu e vir para o presente para ver o que tu faz com isso agora. Quando as pessoas ficam ruminando o passado, elas fazem depressão. A ruminação é o aspecto cognitivo que está vinculado ao humor deprimido, tá? E outro aspecto que a gente fala na questão de ficar focado no passado é essa tendência do lamentar. A lamentação faz uma série de sensação de culpa, de vitimização, e parece que tu não tem o que fazer com o que aconteceu. No passado não tem o que fazer com o que aconteceu, mas se tu trouxer a memória para o presente, perceber o que aconteceu, buscar aquele significado dela e ver qual é a tua responsabilidade daqui para frente, visitar o passado é extremamente adequado quanto a isso. Mas eu tô achando isso aí muito difícil. Cadu, como é que tu vai fazer isso aí sozinho? Mas não é sozinho, é por isso que a gente faz terapia. Sozinho, porque imagina, porque até regredir é retomar a situação, né? Trazê-la à tona novamente, muitas coisas, muitas vezes você quer esquecer, mas trazer de volta, ressignificar e reestruturar sozinho, isso é muito complicado. Isso é quase impossível, Fábio. Por que é quase impossível? A nossa mente ela é repleta de mecanismos de defesa. Tudo que tu estiver apta a te lembrar sozinha é o que tu tá preparada para se conectar de novo. A nossa mente é como se fosse assim, ó, vamos imaginar que aqui, tá? Eu tenho um poço. Aqui é o meu consciente. A minha mente permite eu acessar até aqui, ó, que é onde eu suporto, é onde eu conheço, é como eu sei que as coisas são. É só a pontinha do iceberg. Exatamente. Eu sei, agora me lembrei que lá atrás, antes de eu fazer a terapia, eu dizia, mas eu acho que eu vou evoluindo, Cadu, eu acho que eu vou descobrindo coisas, vou mais fundo, daí ele me disse, mas é que tu só fica na pontinha do iceberg. Porque até onde a gente consegue, e agora para mim faz sentido, até onde a gente consegue acessar de uma forma, sei lá, que a gente não pire, não surte, que a gente ainda dá conta daquilo. Exato. Do que fazer com aquilo. Exato. Agora a gente não consegue ir adiante. E muitas vezes a gente fica na pontinha do iceberg achando que, não, mas tu não viu como eu era antes, Carlos Eduardo. Tu não imagina como eu era antes. Olha como era antes, né? Deus do livro. E tu só tá na pontinha do iceberg. Agora eu fui só um tantinho, com a terapia eu fui um tantinho mais pra baixo ainda, Cadu, mas até lá, as pessoas que têm um perfil, a base tá bem longe. As pessoas têm um certo perfil de necessidade de controle, ela é mais difícil de tu passar por essas barreiras, mas tem como. Mas faz muito sentido, né? Então, porque a gente tem essa ilusão, às vezes, quando a gente consegue ir um pouquinho mais fundo, a gente acha que já está conseguindo encarar esse passado e está conseguindo dar conta dele e transformar o presente, enfim, o futuro a partir disso. E é uma coisa muito interessante, né, Fábio? Pegando um exemplo bem simples para as pessoas entenderem. Algumas pessoas, às vezes, elas se mostram, elas, digamos, é tipo um pavão. Eu sou fodão, é aquela coisa assim, né, exuberante, um traço narcisista, Se tu conversar com essa pessoa, ela só vai acessar coisas boas da memória dela. Mas daqui a pouco eu vou pegar na mão dessa pessoa e vou começar a mostrar para ela que esse mecanismo, essa forma do funcionamento dela, é uma forma dela mostrar uma coisa para defender o que está atrás do muro. Entendeu? E pegar essa pessoa, pegar na mão dela e levar ela para visitar aquela criancinha, aquele passado, aquela memória, lá atrás. O que aconteceu com aquela criancinha
que fez com que ela precisasse hoje parecer um pavão para ser reconhecido? A negligência, abandono, talvez abuso, não sei. Só que essa pessoa, conscientemente, ela vai estar conectada daqui a aqui. Mas eu preciso carregar ela até aqui, entendeu? Por isso que quando a gente fala, por exemplo, ressignificar traumas, que são situações que me colocaram em risco iminente, seja ele físico ou psicológico, uma ameaça à minha integridade física, ninguém hoje que vivenciou um trauma lá no passado quer visitar uma memória traumática. Porque foi muito assustador vivenciar aquilo. Agora, se eu tiver hoje, se eu fui estuprado no meu passado, tá? E eu tiver uma relação sexual hoje, que tiver alguma coisa parecida com a minha memória, o que acontece? Eu travo. Opa, o que está acontecendo? Alguma coisa no meu presente lembrou o meu passado e o nosso cérebro ele é atemporal. Por que quando tu lembra do passado tu sente, quando tu imagina o futuro tu sente? O cérebro ele não tem tempo. O cérebro, quando tu pensa, para ele é o agora. Então, se agora eu estou me sentindo abusado, por mais que seja o meu marido, por mais que seja minha esposa que esteja comigo agora, o cérebro vai me alertar. Opa, tu já passou por isso. E aí eu vou me preparar para vivenciar o trauma. Aí eu deixo de vivenciar o presente porque eu fico preso numa sensação que eu tive, que é um fato, é uma memória. Memória não é não acontecimento. Memória é um fato. Tá? Aconteceu. E quando ela vem à tona, é como se ela estivesse acontecendo de novo. Então, como tu falou, a gente visita até onde a gente está disposto a se conhecer. Até porque se eu tenho uma estrutura X, eu sou seguro com a minha estrutura. Mas tem vários xizinhos embaixo dela, ou os Y, que quando eu começo a olhar e, digamos, a pessoa começa a perceber assim, parece que não estou sendo eu, ou aquela pessoa que eu achava que era, não sou. Tu começa a entrar numa angústia, porque tu se sente ameaçado em termos da estrutura. Aí eu paro de querer acessar. Numa terapia, a gente vai fazendo uma dessensibilização, onde eu gosto de usar essa metáfora. Me dá a tua mão e vamos caminhando até onde a gente pode ir. Paramos aqui, vamos ver o que aconteceu aqui. Mas o passado, povo, ele é um dos maiores influenciadores para o resto da nossa vida. Porque a gente tem uma tendência a reproduzir aprendizados. Mas eu posso aprender a vida toda. Sim, a gente pode aprender a vida toda, mas quais são aqueles que se tornam mais enraizados, tá? Em termos de ciclo vital? São aqueles que acontecem até os nossos 6, 9 anos de idade, tá? Por uma série de coisas cerebrais, questões de sentimentos, instinto de sobrevivência, uma série de coisas, o que acontece ali eu vou ter uma tendência a reproduzir para o resto da minha vida. Influenciando o meu presente, influenciando a previsão que eu vou fazer no meu futuro. Vamos ter que dar uns minutinhos aí, Cadu, para o pessoal pensar sobre isso. Tá, vamos chamar... Não, é que vamos ter que chamar um intervalo mesmo, que já estouramos tempo, né, Fernando? Voltamos já. Vamos deixar eu controlar. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui.
Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados. Neste exato momento, você e eu nos encontramos no ponto de intersecção de duas eternidades. O vasto passado que existe desde sempre e o futuro que está mergulhando na última sílaba do tempo registrado. Não nos é permitido viver em nenhuma dessas eternidades, nem por uma fração de segundo. Ao tentar fazer isso, podemos devastar nosso corpo e nossa mente. Portanto, contentemo-nos em viver o único tempo que temos a possibilidade de viver, de agora até a hora de dormir. Qualquer um pode carregar esse fardo, por mais difícil que seja, até o anoitecer, escreveu Robert Louis Stevenson. Qualquer um pode fazer seu trabalho, por mais difícil que seja, por um dia. Qualquer um pode viver com doçura, paciência, amor e pureza até o sol se pôr. Esse é o significado real da vida. Um trecho do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. Como é? Ai, diz, Cadu. Não vou cortar, diz aí. Carnegie. Esse livro a gente vai fazer um programa, um próximo episódio aí do Faz Sentido, agora em outubro, tá? Onde a gente vai falar sobre preocupações, como lidar, como evitar as preocupações e começar a viver, tá? Mas eu trouxe esse livro, Cadu, porque tem um capítulo que fala justamente, o autor sugere que vivamos em compartimentos de dias incomunicáveis, passado, presente e futuro. Bom, bem interessante a colocação dele. Conheço pouco esse autor, mas achei super pertinente a colocação para fazermos a conexão com essas conversas, até porque o termo preocupação, né, Fábio? Eu sempre gosto de falar. A gente não tem como não ensinar as pessoas a não se preocupar. A preocupação é uma coisa que faz parte da vida. Só que eu gosto de fazer o seguinte: o que uma pessoa ocupada faz? Algo. O que uma pessoa pré-ocupada faz? Ela se prepara para fazer e não faz. Entendeu? Então, quando eu me preocupo e faço, a preocupação é produtiva. Quando eu me preocupo e fico me preocupando, eu não faço. Aí vem o sofrimento da ansiedade, que é o futuro. Como a gente falou que o passado
é o tempo que me remete muitas vezes ao humor deprimido, o excesso de presente, o excesso do passado desenvolve possibilidade de depressão, o excesso de presente vai desenvolver o estresse. E o excesso de futuro é a ansiedade. Então, a ansiedade é quando eu estou preso ao futuro, estresse é quando eu estou preso ao presente e depressão é quando eu estou preso ao passado. Essa conversa é bem interessante. Então vamos falar sobre o hoje, Cadu. Perguntamos também na nossa enquete. Quanto ao presente? Um dia de cada vez, 50%. Aproveito cada instante, 33%. E eu não consigo desfrutar o hoje, 17%. Um monte de gente vivendo um dia de cada vez, ó. Eu acho que seria mais ou menos o que eu responderia também, porque dizer que eu aproveito cada instante, eu acho que eu não tenho essa capacidade. E alguém tem, será? Pois é, pelo menos 33% aí estão indicando que sim. Legal, muito bom. Mas a questão é um dia de cada vez, né, pessoal? Sem a gente não fazer um dia de cada vez como se fosse um dia isolado do outro, mas um dia conectado com um próximo. Porque se eu viver um dia, às vezes a gente pega pessoas em risco de suicídio, Fábio, que um dos piores preditores é quando a gente ouve da pessoa assim, ó, eu estou vivendo um dia de cada vez. Ou seja, ela não tem uma perspectiva de planejamento, ela não tem uma esperança futura de melhora. É diferente de eu atender uma pessoa que tem um risco de suicídio, que ela me diz assim, ó, ai, como é que eu vou fazer para viajar em fevereiro se eu estiver assim? Ótimo, tu está se vendo vivo. Tu tem um dia de cada vez, pelo menos até fevereiro, ou seja, existe uma conexão, um planejamento de dias. Excelente. Um dia de cada vez, sendo assim, ó, um dia, aí é perigoso. Os dias, eles precisam ter conexão com os planos que a gente tem para nossa vida, tá? Então, eu particularmente acho que um dia de cada vez acaba sendo mais pertinente para nós. Mas, como cada um lida com o tempo da sua maneira, não tem certo ou errado, como nossos clichês aqui, né? Só o que faz sentido para você. Perguntamos também, Cadu, como está o seu hoje? Não vejo a hora de passar, 32%. Estou concentrado no meu hoje, 58%. E não existe, apenas existem o ontem e o amanhã, Ou 10%. seja, esses 10% confirmam por que a gente está escolhendo esse tema, né, Fábio? É incrível essa característica. Pessoas presas no ontem e no amanhã. O não vejo a hora de passar, parece que a pessoa não está conseguindo desfrutar, não está conectada com o que está acontecendo. E eu estou concentrado nele. Eu acho que para a gente viver, a gente não precisa se concentrar. Quando a gente está concentrado, quando a gente está estruturado, quando a gente está rígido, quando a gente está se cobrando uma forma de controle, a gente está longe da espontaneidade e da genuinidade. Então, quer dizer, não dá pra gente ficar pensando toda hora, um dia de cada vez. Preciso viver esse dia, só concentrar nesse dia, focar só nesse dia, foca também não... Não, isso não vai ser bom porque gera uma intensidade de rigidez muito grande. A gente gosta muito de usar metáforas na psicologia, Fábio, que o presente ele é tipo uma onda. Ele tem um início, ele vem vindo, ele toma um crescimento, ele diminui e ele passa. Então, o que a gente precisa para curtir uma onda? Sobe nela e surfa. Isso não quer dizer que eu vou me desligar das coisas, que eu vou relaxar, porque tem ondas que eu vou precisar estar um pouco mais concentrado. E tem ondas que eu posso literalmente me desligar, ligar o off, vamos dizer assim, e curtir ela. O estar conectado com o presente, pessoal, o que é o presente? O presente é o agora, só que o que é o agora? O agora é o que está na frente dos teus 5 sentidos. Que sentidos? Meu tato, meu olfato, meu paladar, minha audição e minha visão. Então, eu quero me conectar com o presente, eu começo a prestar atenção nos objetos que estão nos meus olhos. Mas eu não fico olhando para a parede pensando que eu tenho que atender daqui a pouco. Eu estou olhando para a parede vendo a cor dela. Eu estou tocando na poltrona e sentindo a textura na minha mão. Eu estou tomando um copo de água e estou sentindo o gosto. Quando eu levo a minha atenção aos meus sentidos, eu estou conectado com o que está acontecendo comigo no agora. E quem é que faz isso? Só para saber, Cadu. Tem alguém que faça isso? Pessoas saudáveis. Estamos tudo com problema aí, gente, hein? Por isso... Sobrou algum saudável aí do outro lado... Só quem faz técnicas aí, quem usa de práticas, Cadu, para fazer isso aí. Atenção plena, atenção plena. Aí tudo bem. Exatamente. Mas no dia a dia, assim, tipo... É aquela questão, sai para caminhar. Se tu sai para caminhar e tu fica pensando no trabalho que tu vai fazer, tu não tá conectado com a tua caminhada. Se tu sai para caminhar lembrando
o dia de ontem que tu teve, tu também não está conectado. Se tu sai para caminhar percebendo o ambiente que tu está caminhando, a sensação do clima na tua pele, ouvindo a música que está no teu ouvido e sentindo a pisada no chão, tu está conectado com a caminhada. Tu não faz isso? Diz o Fernando que até caminhar tá complicado hoje em dia. Cadu, tu tá deixando tudo muito complicado aí pra gente. Ô, Cadu, mas eu tenho na minha caminhada, quando é caminhada, né? Porque geralmente é corrida. Mas na caminhada eu tenho as melhores ideias. Sim, não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá, mas daí eu tenho que ficar prestando atenção na pisada no... Não mesmo. Não mesmo. Tu pode estar tendo ideias, só que as tuas ideias elas podem estar sendo geradas justamente porque tu está conectado com aquele momento e não preocupada com uma previsão que tu está fazendo ou de então uma tá lembrança. ok, então tá ok. Então tá ok. Relaxa. Não, ai, ufa. Eu achava tão bom esse negócio que vinha assim, ó, do nada, sem nem fazer esforço. Povo, né? o cacô... Tipo, vem as ideias, vem aquela coisa, uau, nem pensei. Eu pensei, nem pensei e veio. Não. A conexão com o presente não quer dizer estar com a mente vazia. Entendeu? A conexão com o presente é tu estar atento ao que está acontecendo e a partir do que vem tu deixar fluir. Ponto. Quando tu sai, pode ser... Assim como eu falei, eu faço piscina, eu não fico 40, 50 minutos na água de cabeça vazia. Entendeu? Eu contando as braçadas, né? Não, jura. Por favor. Ou seja, eu fico ali, eu curto a água, curto a temperatura, daqui a pouco vem um pensamento, tem que fazer tal coisa, mas daqui a pouco eu vou me programar para fazer. Eu organizo as ideias, só que eu estou fazendo uma pré-ocupação para fazer. Entendeu? E tem pessoas que não. Tem pessoas que entram focado no quem é que vai ganhar as eleições, não sei o quê, como é que vai ser, não sei. Não adianta. Então, estar conectado com o presente não é estar com a mente vazia. É tu estar conectado com a mente de uma maneira funcional que te ajude a produzir melhor. Ponto. Tu pode lembrar do passado no teu presente. Tu ficar preso ou tu entrar na espiral dele é que é o problema. Entende? Então, o passado, ele influencia absurdos o nosso presente. E a gente não tem noção disso. Muitas vezes eu estava pensando num exemplo para dar, Fábio. Olha só, se uma pessoa foi criada numa família onde não existia muito contato afetivo. O pai trabalhava o dia inteiro, a mãe cuidava de casa e não me davam atenção. O que uma criança, o que um bebê vai perceber? Opa, as pessoas não são disponíveis para mim. Tá? E ela vai introjetar que aquilo ali, o mundo vai funcionar assim. O mundo é de pessoas indisponíveis. Quando essa pessoa se torna um adulto e ela procura um relacionamento, ela provavelmente vai se atrair para aquela pessoa mais workaholic, que está mais focada no trabalho do que na área afetiva. Tá? Por quê? Porque essa questão vai chamar mais a atenção dela. Porque aquelas pessoas ali hoje se encaixam na maneira em como ela foi criada. Aí, daqui a pouquinho, eu tô num namoro onde a pessoa não dá bola pra mim, tá? Só que, tudo bem, é assim, mas daqui a pouco começa a vir mágoa, começa a vir insatisfação, começa a vir queixa, começa a vir uma porrada de coisas. Só que o que tá acontecendo comigo nesse momento? Não é essa pessoa que tá ativando essas emoções em mim. É essa dinâmica de que, digamos, de novo na minha vida eu tô com pessoas que não estão dando bola pra mim, isso me lembra o meu passado. Aí vem todas aquelas necessidades de quando eu era criança, que eu precisava de carinho, de atenção, de orientação, de ser valorizado e não fui, e eu projeto as mágoas do passado na pessoa de hoje. Por isso que a gente fala assim, a gente tem uma tendência a reproduzir padrões do passado no presente absurdamente. E segmentar, saber o que eu estou vivenciando, que é a lembrança, e o que eu estou vivenciando, que é o meu agora, é importantíssimo. Por isso que, sintetizando como a gente estava falando, o estar em contato com o teu presente não é tu estar necessariamente relaxado. Se tu está num momento que é de tensão, esteja tensa. Uma pessoa saudável é aquela pessoa que o quê? O estímulo, a situação justifica o que eu sinto. Por isso que se eu estou num velório e eu estou triste, eu estou bem. Se eu estou num velório e eu estou me matando de rir, eu me sinto estranho. Porque aquela situação não é de alegria. Entendeu? Então, estar em contato com o presente não é tu estar confortável ou tu estar desconfortável, é tu estar conectado com o que está acontecendo. E isso envolve ter formas de se preocupar, de ter ideias, de ter criatividade, de ter vários tipos de inspirações que te ajudem a lidar e a funcionar melhor na tua vida. Então, quando eu estou tensa, Fernando Barcelos, presta atenção, quando eu estou tensa ou nervosa,
Para de me dizer que eu preciso ficar calma. Não, Né, Cadu? continua dizendo. Não, ele tá dizendo aqui, Fernando, tu prestou atenção nisso, Fernandinho? Viu que eles ficam dizendo que eu preciso ficar calma, que eu tô muito tensa, muito nervosa. Olha aí, é porque é um momento de tensão, não é para pedir para as pessoas ficarem calmas. Ou tu pode estar interpretando aquilo como uma situação de tensão onde talvez não precisa ter tensão. Se eu tenho medo de uma situação, obrigatoriamente tu tem que ter medo na mesma? Não. Pois é, se tu tá tensa por uma situação, talvez não precise estar pela mesma. Tá, mas a situação é minha, deixa eu ficar tensa. Lembra do programa de Distorções Cognitivas, Fábio? Não lembro, faz tanto tempo, né, Carlos do Lado? Eu não lembro nem do último programa que a gente fez, tu lembra? Faz mais de 2 meses, muito tempo. Estão dizendo que assim, ó, arruma os créditos aí que tá saindo sobre o nome do Carlos Eduardo Seixas errado, porque Camargo... Agora sobre o hoje, acho que isso está acontecendo comigo que tu falou, Cadu. Eu tô tão tranquila e curtindo o momento que eu nem lembro como é que a gente segue o assunto agora. Acabou o programa. Temos tempo ainda, Fernando? Já posso chamar o intervalo. Era isso que estava faltando, gente. Não é, eu sei bem, o script sei tudo decora. É só cena, tá, gente? Vamos pro intervalo, já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Há quanto tempo você não aproveita o melhor do seu sorriso? E nessa busca em ter seu sorriso completo de volta, nós sempre reforçamos a importância de realizar uma avaliação com nossos especialistas, pois é nesse momento em que vamos poder com precisão definir qual o melhor plano de tratamento para o seu caso. E a Oral Sim, além de ser a clínica número 1 de implantes dentários, também é a clínica mais indicada do Brasil. Por isso, eu estou te esperando aqui. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber, a gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado.
Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje, falando sobre o passado, o presente e chegamos no futuro, Carlos Eduardo. Já? Já chegamos no futuro. E agora? Agora é presente. Vamos lá para a enquete, então. Quanto ao futuro? Perguntamos para o nosso público aí que nos ajuda no Instagram com as questões para direcionar o programa. Perguntamos, quanto ao futuro? Fico ansioso só de pensar, 31%. Eu só penso no que está por vir, 22%. Já disse, cada coisa é seu tempo, 47%. Essa pessoa aqui já disse, que pessoa meio grossa que fez essa enquete, quem será que foi, Fernando? Não fui eu, juro. Luísa Neves, acho que foi. Aqui, isso é jeito de se responder, hein, Carlos Eduardo? Eu acho interessante, Fábio, essas 3 colocações, porque assim, ó, o problema da ansiedade é que ela é antecipatória. Esse é o problema da ansiedade, tá? Todos os animais biológicos, eles são passíveis de terem ansiedade. O problema do ser humano é que a gente fica ansioso porque a gente antecipa as previsões. Quando a gente diz que eu fico ansioso só de pensar, de fato, tá? Os pensamentos que fazem com que eu imagine ou crie expectativas apreensivas no futuro vão me gerar ansiedade. Só que as pessoas precisam diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é o que eu faço de previsão. A outra coisa é o que seria uma premonição. Prever uma coisa não quer dizer que ela vá acontecer, tá? O futuro, ele existe, Fábio? Para mim, não. Porque o futuro é o que eu imagino que pode vir a acontecer. Se eu te disser que daqui a pouco eu vou chegar às 15 horas no meu consultório, é o que eu espero que aconteça, mas talvez eu não chegue. Uhum. Se eu disser que hoje de noite eu vou pedir uma pizza para comer, talvez eu não tenha fome. Então, as pessoas precisam perceber que quando eu faço uma projeção de futuro, quando eu imagino, quando eu crio uma hipótese, isso é só um pensamento. E nem todo pensamento ele é fato, tá? Se eu pensar, ó, eu estou aqui no Faz Sentido, de fato eu estou aqui, ó. Se eu ficar pensando, né, que eu vou dar uma palestra hoje de noite e vão poder rir de mim, pensamento não é acontecimento. Aí as pessoas dizem assim, mas como assim? Se eu pensar numa zebra rosa, amarela, verde, violeta voando no céu, largando purpurina num rabo cinza, pintando um arco-íris, tu vai olhar pra gente assim, cadê? Enlouqueceu? Isso é um pensamento. Isso é um processo mental. As pessoas precisam perceber que o futuro ele é só uma projeção, e projeção ele não existe. Só que quando a gente pensa muito no futuro, e o nosso cérebro e não a mente é atemporal, eu sinto como se ele acontecesse. Outra característica aqui, só penso no que está por vir. Tu tá pensando no quê, então, se a gente não sabe o que está por vir? Tu entende? A gente precisa aprender, povo, a equilibrar como que eu faço planejamentos para prever uma possibilidade realística do que pode acontecer no futuro. Ai, como assim? Tu pode se perguntar, Fábio, tá? Se eu digo para ti que eu estou estudando para um concurso, tá? Eu vou me preparar, eu vou prever um futuro onde eu vou ser aprovado, onde eu vou reprovar ou onde é melhor eu tentar outra coisa. Não sei. Se tu perguntar para mim assim, Cadu, quantas vezes tu já fez concurso? Eu já fiz 7. Não acertei nem metade. A previsão mais realística desse meu próximo concurso é que eu não vá bem de novo. Porque bate com o meu passado. Então quer dizer que tu vai rodar? Depende do que eu vou fazer no meu presente para estudar. Agora, se daqui a pouco eu fiz 7 concursos, passei no 7, mas eu não quis assumir, existe uma possibilidade grande que o que está por vir no meu futuro seja uma aprovação e eu não assuma. É aí que vem a conversa da conexão presente, passado e futuro. Como é que as coisas do meu passado influenciam, como é que eu organizo o meu presente para projetar o que eu espero que seja no meu futuro. E uma coisa que eu adoro falar para as pessoas, todo tipo de pensamento que tu começa usando o EC na frente, não é fato. É só uma hipótese. Tudo.
Ai, se chover, ai, se cair, ai, se subir, ai, se pegar fogo. É tudo hipótese. Tu pode cogitar 453 hipóteses e não acontecer nenhuma delas. É aí que entra a questão das ansiedades e preocupações. E a última característica, já disse, cada coisa ao seu tempo, tirando o já disse, cada coisa ao seu tempo, é aquela questão, de certa maneira, cada coisa ao seu tempo, só que a gente tem que perceber que nós, pessoas, nós, seres humanos, somos agentes ativos do que acontece na nossa vida. Passividade, né, ou responsabilizar os outros por coisas que acontecem conosco, não é justo, não é adequado, tá? Isso gera uma porrada de sentimentos e normalmente não muda estado nenhum de bem-estar. Nós temos que assumir as responsabilidades pelo que a gente faz. Então, se é cada coisa ao seu tempo, se eu estou me planejando de maneira adequada, em congruência com o que eu estou fazendo agora, esperando que eu vou passar, é aquela questão assim, me apresenta um namorado. Tá, eu quero namorar, mas o que tu tá fazendo? Eu tô na internet em casa e não saio. Tu não vai conseguir uma coisa que tu tá querendo fazendo o que tu tá fazendo agora, entendeu? Eu quero conhecer gente, mas tu não sai à noite, tu não sai pra comer, tu não socializa, não... Ou seja, vai ser difícil. Como é que tu vai projetar um futuro que não tá congruente com o que tu tá fazendo no teu presente? É aí que vem o quê, povo? O que resolve problemas na vida não é pensar, é atitude. Então tu tá querendo dizer que eu tenho que agir sem pensar? Não, eu não falei isso. Eu posso estar com um problema financeiro, tá? Eu posso pensar em fazer um empréstimo, mas até eu não tomar a atitude de acionar, eu não resolvo. Por isso que pensamento não resolve problemas. Eu preciso pensar até um ponto que deu, agora eu tenho que agir. E a atitude eu só tenho no presente, tá? Ô, Cadu, e o que normalmente, o que a gente costuma, eu falo, se isso aí tem pesquisa, enfim, o que a gente costuma fazer? A gente fica mais preso no passado ou mais no futuro? Isso vai depender do padrão de educação e de temperamento da pessoa, Fábio. Porque parece, né? Só parece que a gente se preocupa mais com o futuro, fica mais com a ansiedade, o que ainda está por vir do que ficou para trás. Aí vai depender muito de uma característica, como a gente falou. Se tu tá num momento mais reflexivo, mais introspectivo, mais fechado, com o humor um pouco mais deprimido, o passado vem mais à tona. Se a gente está numa perspectiva mais racional de estruturação, o foco no presente, no futuro, é mais condizente. Tem pessoas, por exemplo, quem tem ansiedade, aprendeu que se preocupar, se prevenir. Tem pessoas que são criadas com um tipo de padrão de educação preventiva. Tá bem de dinheiro, mas guarda, porque vai que acontece uma coisa algum dia. Parece que se tu não se preocupar, vai acontecer alguma coisa. Exato. Vai acontecer alguma coisa. Tô me lembrando da minha finada avó. Se eu não me preocupar e não deixar tudo meio que ajeitado, vai acontecer. Exato. Então, se eu sou criado numa educação assim, eu vou ter uma perspectiva mais focada na preocupação no futuro. Se eu sou focado, onde eu fui criado com as pessoas reclamando do que fulano fazia, porque eu não sei que devia ser assim, porque não foi justo, ficar lamentando, ficar remoendo, eu vou ter uma tendência um pouco mais deprimida. Então, o ideal é, como eu digo assim, eu gosto muito, vou usar um exemplo familiar, que não tem problema. É teu, então. Se não tem problema, tem que ser teu, né, Cadu? Tu não vai usar exemplo alheio. É como eu digo assim, eu amo andar de moto, né? E uma vez eu fui fazer uma viagem, minha mãe era uma pessoa que tinha muito medo de eu comprar, de ter uma moto, e é como eu dizia assim, se no passado a pessoa vivenciou um acidente de moto, quando ela for andar de moto agora, ela vai ficar olhando... Vamos dizer que a minha mãe sofreu um acidente de moto, tá? Quando ela vê o filho na moto, ela vai lembrar do acidente dela e vai começar a prever que eu vou cair. Ou seja, ela acessou o passado, ela fica, cada vez que ela vê eu andando ou fazendo uma curva, ela não vê eu fazendo uma curva, ela fica imaginando que eu vou cair na curva. Então ela não se conecta com o que está acontecendo. Tanto que uma vez que eu fui viajar para Ribeira, que eu fui de moto na frente do carro, eu disse assim, só olha a moto andando. Tipo, olha o que está acontecendo. Não fica imaginando o que vai acontecer. Se eu vou ultrapassar, porque ele vai... porque daí tu está prevendo o futuro. Esse é um exemplo de como a gente diz, nessas situações, como que o passado influencia a minha atenção no presente e eu projeto o meu futuro. E sintetizando, como eu falei para ti, depende muito, mas o mais comum é a pessoa ficar mais preocupada
do que necessariamente ruminando coisas do passado. Tem um foco mais de perspectiva de futuro, de ansiedade. Então também não é muito ruim, eu tô pensando aqui que não é muito ruim, a gente tá apenas estressado, porque a gente tá daí focado no presente, né? Eu não tô com depressão, não tô olhando demasiadamente pro passado, nem esses traumas estão repercutindo em mim, e nem tô muito ansiosa em relação ao futuro. Eu só tô estressada, então agora eu já tô achando que é bom, Cadu? Nem é tão ruim. O que tu faz com o estresse? Tá, mas tem pelo menos só estresse, não tenho nem a depressão e nem a ansiedade para cuidar. Só tenho estresse, então acho que até que tô no lucro. Mas o estresse duradouro te leva a um esgotamento maior que pode te debilitar outros tipos de doenças. Viu? Ele ia vir com alguma coisa para dizer que eu tava bem feliz já, que tinha pelo menos vencido o passado e o futuro. E agora ele tem que estragar tudo e falar que também não é bom, gente. Ouviram? E o estresse tem a ver com o quê? Se tu tá estressada, tu precisa reorganizar e replanejar o que tá acontecendo com o teu presente para diminuir a carga que tu está sofrendo dele. Tanto que o burnout, né, é o que é um transtorno, é uma doença do esgotamento, é justamente isso. O que a gente faz? Dá um tempo, reorganiza e vê como a gente vai acabar fazendo isso. É bem interessante isso, a questão dos sentimentos vinculados aos tempos, né, Fábio? Ansiedade eu estou antecipando. Estresse eu estou com excesso de. E depressão eu estou lamentando, ruminando coisas que não tem o que mudar. Entendeu? Então é aquela questão, um outro exemplo que eu dou dessa questão da ruminação, eu posso ter perdido uma pessoa quinta-feira e ficar me lamentando, por que eu não fiquei com ela na quinta lá, por que eu não era depois que a pessoa se foi, entendeu? Eu não tinha como saber naquela quinta-feira que ela não ia continuar mais viva. Eu não posso ficar me culpando 2 meses depois de não ter tido aquela informação que naquele momento eu não tinha. Mas de vez em quando eu posso lembrar que, eu podia ter ficado aquele dia com aquela pessoa. Tá, mas se eu não fiquei, não tem como voltar atrás. O que isso significa para mim? Daqui a pouco eu tenho que valorizar mais momentos com pessoas que eu gosto. Vem pro teu presente e planeja coisas pro teu futuro de ter mais contatos afetivos com as pessoas que são importantes para ti. Isso é identificar qual é o meu valor que eu aprendi no passado, que pode estar me faltando no presente, para planejar minha vida de uma maneira em sintonia de como eu sou ou como eu quero estar. 5 minutinhos ainda, Carlos Eduardo, que acabaram as enquetes, né? Não, tem mais um, Fábio. Qual é? Planejamento. Planejamento, não foi ainda? Não. Tu tem certeza? Isso aí não ficou no passado do programa? O que tu acha, Fernandinho? Não, tu tá certo, Carlos Eduardo, tu ainda tá, ligado. Vamos lá, planejamento. O que as pessoas disseram sobre planejamento, Cadu? De boas. Apenas uma questão de organização. 52%. Eu tenho palpitações se algo sair da minha agenda. Olha aí, Fábio. Tô capaz, a minha agenda é uma bagunça, eu não sofro disso. 35%. Tô nem aí, 12%. E aí, Carlos Eduardo? Planejamento. Olha, eu diria, né, que apenas questão de organização é parcialmente correto. Agora, o que eu uso para me organizar? Essa seria a questão, né? As pessoas precisam perceber, Fábio, como a gente fez num programa que eu achei um dos melhores que a gente teve sobre a questão de tempo produtivo. A organização, ela não tem a ver muitas vezes com a estrutura, né? Às vezes as pessoas elas precisam aprender a perceber o que eu preciso deixar de fazer antes para me cobrar o que eu tenho que aprender a fazer de melhor depois. Tá? Então, a questão de planejamento, o planejamento ele tem 4 passos. Tá? Tudo começa com uma ideia, ou seja, surgiu uma ideia. Eu tô pensando em fazer cursos para psicologia. Ok. Mas e se não der certo? Eu estou imaginando o resultado. Entre a ideia, povo, e o resultado, existem 2 passos que são extremamente fundamentais. Eu tô pensando em fazer cursos de psicologia. Segundo passo, como é que eu vou planejar isso? Para que público, como é que eu vou me sentir fazendo isso? Incluam sentimentos de vocês na organização e na perspectiva do que vocês querem de vida futura. Como é que eu vou me sentir fazendo isso? Vai ser massa, eu vou conhecer novos colegas, eu vou estar fazendo docência, que é uma coisa que eu gosto. Vai dar estresse também, mas compensa, é melhor. Planejamento, onde é que eu vou dar, tamanho da turma que eu vou fazer, que material, ou seja, eu vou me envolver com a minha ideia. Depois que eu tenho a ideia e que eu planejei, eu preciso executar. Não existe resultado sem execução, e execução é assume, responde,
comporta. Atitude. Age. Atitude, exato. Lancei o curso. Ah, não foi muito bom. Putz, olha, sabia que não devia ter lançado, porque... Não, para. O que tu faz se o resultado não foi muito melhor? Reavalia a tua ideia, faz um planejamento novo e executa diferente. Ponto. Ah, e se o curso foi massa? Show! Reavalia se tu quer aperfeiçoar ou não. Tudo na vida tem 3 possibilidades. Ou é positivo, ou é neutro, ou vai ser negativo. A gente tem que estar preparado para as 3. Então, essa questão de planejamento, a organização, sim. Tanto de número de tarefas, quanto de espaço de tempo. Só que as pessoas não podem se esquecer de colocar o sentimento no que elas vão fazer. Né? Ah, eu quero fazer medicina porque dá dinheiro. Se tu entrar num curso de medicina e tu não tem uma aptidão, tu não tem o tesão, tu não tem aquela motivação de estar estudando e trabalhar com aquilo para tua vida, tu vai buscar só por causa do dinheiro, eu te garanto que tu vai ser uma pessoa infeliz. Entendeu? Ah, mas tal coisa não dá dinheiro. Talvez não vá dar tanto dinheiro como parece que outra dê. Mas a tua satisfação pessoal não vem só com questões externas ou bens materiais. Estar em paz ou estar em sintonia com o teu mundo interno é muito mais importante do que se encaixar muitas vezes num mundo externo que não pertence para ti. E as pessoas que não se autoconhecem direito, elas não têm uma tendência a valorizar isso. Como que eu vou começar a valorizar isso? Observando o que acontece comigo, entendendo lá de trás o porquê que eu sou assim e decidindo o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Conversa passado, presente e futuro. Tens mais um minutinho, Fica Carlos à vontade, Eduardo, mais usar. um minutinho de tempo aí para tu dizeres para o nosso ouvinte, para o telespectador, quanto tempo tu vai demorar para voltar aqui para o programa. Olha, Fábio, é uma boa pergunta. Viu? Deixa eu lembrar do meu passado agora, só um pouquinho. Lembra do teu passado. Ah, não sei, né? Quando me convidarem, porque, enfim... Futuro, presente, conecta tudo aí, Carlos Só me diz uma Eduardo. coisa. Depois não adianta se arrepender. Mandaram tu perguntar ou tu que tá com saudades? Não, eu que tô perguntando. Ah, não, então tá. Não, em breve. Em breve, não ó. demora. Em breve, para cada pessoa, para cada ouvinte, telespectador, em breve dura um tempo diferente, né, Carlos Eduardo? Agora que as coisas estão meio que se reorganizando no meu presente já melhor. viu, ó, gente, já viu. Precisa Não, de mas atitude, né? Atitude, ele falou muito sobre atitude. Isso aí, tanto que eu tô aqui hoje. Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo, viu, então... gente? Olha aí, ó. Eu tentei, né? Eu tentei, não adianta reclamar. Eu tentei, vocês viram, né? Agradecendo, Cadu. O pessoal, sim, tava com saudade. Vai esperar que tu não demore todo esse tempo aí de novo. Quanto maior a ausência, maior a saudade. Agradecemos a sua companhia e voltamos no próximo domingo. Tchau. Tchau, tchau. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.